Olá, tudo bem? Eu não tinha previsto gravar este vídeo hoje, mas acabei de assistir a uma entrevista no UOL com a presença de um diplomata que me criou a necessidade de falar o que eu vou falar agora. É um tema recorrente, é um tema que continua já há muito tempo na ordem do dia, que tem a ver, obviamente, com o tarifaço e com a atitude do Trump em relação à sua forma de relacionar-se com os outros países do mundo. Como eu já disse num vídeo anterior, eu me sinto muito incomodado e envergonhado até quando vejo milhões de brasileiros aceitarem uma humilhação para o país, a entrega do Brasil aos Estados Unidos, inclusivamente conseguindo encontrar justificativas na atuação do Trump contra o Brasil e não sendo capaz de apresentar uma única crítica aos Estados Unidos. Isso, no caso de uma pessoa comum, já é triste, já é deprimente. Quando acontece, por exemplo, com governadores, que são pessoas com responsabilidades políticas e de alto nível, a coisa é muito pior. Mas também não é menos pior, digamos assim, quando se trata de um diplomata. Sobretudo um diplomata que soube ouvir a entrevista que foi um diplomata que atuou no Brasil em Washington. Portanto, era um diplomata de carreira de alto nível. Quando ele se coloca nessa posição de achar que o Lula deve tomar a iniciativa de ligar para o Trump, ainda que não tenha sido feito todo o processo, que ao contrário do que ele diz, é sim esse processo que ocorre quando os presidentes se encontram, não é já para negociar grande coisa, tudo que havia para ser negociado já foi negociado, basicamente é para firmar os acordos pré-estabelecidos. O, Quando ele sugere que o Trump ligue, que o Lula ligue para o Trump, sem que isso ocorra, e não ocorre, não por falta de tentativa do Brasil. O Haddad ainda ontem afirmou que tinha uma reunião marcada online para esta quarta-feira e que foi cancelada por iniciativa da extrema-direita brasileira, com o Eduardo à cabeça nos Estados Unidos, pressionando a extrema-direita trumpista dentro do Estado americano, que por sua vez chega a esse negociador que cancela a reunião. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos, primeiro, alguém que em algum momento vai ter que responder pelo crime de traição à pátria, que é o caso do Eduardo e é o caso lá do neto do ditador e até outros que aqui que dentro do Brasil mesmo têm tomado uma atitude típica de traidor. Embora nesses casos pode-se alegar que é uma questão de opinião, é uma questão de liberdade de expressão. No caso do Eduardo e do Neto, o ditador não é, é uma atuação efetiva contra os interesses do Brasil. Claro, na clara defesa dos interesses de uma potência estrangeira para penalizar o seu próprio país e o seu povo. Isso não tem outro nome, é traição à pátria. E, portanto, eu espero que em algum momento ele tenha que responder por esse crime. Mas, voltando à questão dessa entrevista, eu senti aquilo que se costuma chamar uma vergonha alheia extremamente forte quando vejo um diplomata, como eu disse, que esteve sediado em Washington, portanto não é um diplomata qualquer, defender que o Lula deve se expor ao ridículo, como aconteceu com praticamente todos os presidentes, os primeiros ministros, como é o caso do primeiro-ministro do Canadá, que tentou ir a Washington, tentou conversar com ele. Ele usou essas pessoas, e isso é uma armadilha que eu espero que o Lula, e eu estou convencido que nunca cairá, porque ele já conhece o que é o Trump, e portanto eu espero que o Lula, em momento algum, aceita ter uma entrevista em tempo real sendo transmitida, porque o Trump, como já deixou claro, ele se aproveita desse tipo de situações para humilhar o seu interlocutor. Então,
Isto, eu espero que o Lula, e estou convencido que o Lula jamais fará, aliás, ele deixou claro que não fará isso. Agora, vai telefonar para o Trump para quê? Vamos pôr os vários cenários possíveis. Cenário número um, o Trump, pura e simplesmente, se recusa a atender a chamada. Repare no constrangimento que seria o presidente ligar para um outro presidente da República querendo falar por ele e depois a sua secretária dizer: Senhor Presidente, o nosso presidente Trump não quer falar consigo. O que é que o Trump vai dizer? Repare, ele diz até mentiras. Nesse caso, até seria verdade. Ele ia dizer: o Lula tentou falar comigo, mas eu não tenho interesse em falar nele, e iria humilhar publicamente o Lula. É assim que eu vejo. Se você discorda, deixe nos seus comentários a dizer porque que discorda. Hipótese número 2. O Trump iria falar com Lula, só que atendeu o telefone. Se você vai marcar uma reunião, você vai ter que dizer quais são os temas. Quais seriam os temas que o Lula poderia sugerir? Bom, olhando para a carta do Trump, não teria nada a sugerir. Basicamente seria como eu, você ou qualquer um vai ligar para uma pessoa e depois que a pessoa atende, você fica em silêncio porque pura e simplesmente você não sabe o que dizer. Você telefonou para a pessoa, mas sem ter nenhum assunto. Então, olha, eu telefonei só para lhe desejar um bom dia, só para desejar que você estava bem. Basicamente é isso. Presidentes da República não ligam uns para os outros para dizer isso. Agora, e em relação ao Trump? Bom, em relação ao Trump, eu até imagino o que ele poderia sugerir ao Lula. O que ele poderia sugerir ao Lula, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ele ia pura e simplesmente ignorar tudo que tem a ver com Bolsonaro. E porquê? Porque no seu livro ele diz expressamente que a sua forma de negociar, e foi esse modelo que ele levou para a Casa Branca, ele não entrou na Casa Branca como um presidente da República, como um político que trabalha e atua dentro das regras da diplomacia internacional. Ele não atua assim, ele levou a sua forma de negociar para dentro da Casa Branca e por isso é que está a causar toda esta confusão, porque os países não trabalham dessa forma. O que é que ele iria falar? Lula, eu gostaria muito de me encontrar consigo para sugerir a você uma coisa. Olha, como eu fiz com a Ucrânia para livrá-la da guerra, para acabar com a guerra. Olha, que você me ceda as suas terras raras. Que tal? O que é que você acha de sermos nós a explorar as suas terras raras? Eu pergunto, isso é negociável? É negociável o Presidente da República aceitar entregar uma riqueza nacional assim de mão beijada a um país? E acreditem, essa é uma das coisas que o Trump quer. É claro que há outras coisas, como a questão do etanol, enfim, há outras coisas que ele podia exigir. Mas todas elas, e sobretudo essa que é que ele está mais interessado, porque é algo que ele precisa muito, que até para se tornar, ter uma forma de negociar mais firme com a China, não dependendo das terras raras vindo da China, que ele pudesse explorar as terras raras do Brasil. E porquê que hoje ele quer acabar urgentemente? Ele disse que ia acabar com a terra da Ucrânia no dia seguinte. A guerra se arrasta e não acaba. Mas ele agora, de facto, ele está efetivamente tentando acabar com a guerra. Porquê? Porque ele já conseguiu o que ele queria. Porque as terras que a Ucrânia perdeu para a Rússia, ele não quer nem saber que a Rússia fique com elas. O que ele quer da Ucrânia são as terras raras. Então, enquanto houver a guerra, ele não pode explorar as terras raras, que a Ucrânia já aceitou ceder aos Estados Unidos. Agora, o Brasil não está numa situação, muito longe disso, graças a Deus, de ter que abdicar da sua soberania dessa forma, de ter que entregar uma riqueza natural a uma outra potência estrangeira.
E eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que é isto que está em causa, não é outra coisa. Claro que haverão outras coisas, provavelmente, da mesma forma que ele ataca a Venezuela, mas explora, tem empresas americanas a explorar o petróleo da Venezuela, ele também deveria, com bom grado, poder fazer a mesma coisa no Brasil. Mas dentro de uma negociação, dentro de um sistema como aquele que ocorre, em que os lotes vão a leilão e as empresas ganham, como a BP, por exemplo, que recentemente descobriu mais petróleo, por sinal, uma grande quantidade de petróleo numa área que lhe foi atribuída do pré-sal. Se empresas norte-americanas concorresse para algum lote e ganhasse, tudo normal. Só que o Trump não é assim que ele atua, porque isso é a forma que toda a gente atua, é a forma natural. O que ele iria querer era que o Brasil pura e simplesmente cedesse, se não de graça, praticamente de graça, a preço de banana, áreas do seu território, por exemplo, a exploração de petróleo. Porque é isso que ele tem no livro dele. No livro dele, eu não li, mas pelo que eu ouvi de pessoas que eu acredito que tenham lido, por exemplo, o caso do Reinaldo Azevedo, eu não acredito que o Reinaldo Azevedo dê opinião sobre o livro do Trump sem ter conhecimento, pelo menos um conhecimento básico daquilo que lá está. Bom, esse conhecimento, na verdade, até eu tenho, porque muitas das coisas o próprio Trump tratou de transmitir, que é parte do livro dele, em que ele, na negociação, ele começa a negociar pedindo algo que ele sabe que a outra pessoa não pode ceder. E ele aí ganha de duas maneiras. Porquê? Porque se a pessoa, mesmo sendo algo que ele não está à espera de ganhar, porque ele sabe que é algo que a pessoa não pode ceder, e ainda assim a pessoa cede, por exemplo, o caso da Ucrânia, sendo um país que precisa bastante, porque está longe de ser um país rico, mas e que vai ter necessidade, no final da guerra, da sua reconstrução. As terras raras seriam a riqueza essencial para o país. Ele, ao exigir do Zelensky as terras raras da Ucrânia, ele está a retirar do país um meio de tirar o país da situação de crise que se irá suceder à crise maior que vive hoje, que é a da guerra. O Brasil não está nessa situação de ter que entregar isso. Mas vamos supor que o Lula, e eu estou certo que se fosse o Bolsonaro a estar no governo, cederia isso de bom grado, até porque o Bolsonaro já declarou diretamente ao Trump que cederia até áreas da Amazónia para os Estados Unidos explorar. Ele chegou, eu vi um vídeo já antigo, quando ele estava na presidência da República, em que ele tem um contacto com Al Gore, que ele com certeza não devia conhecer o Al Gore, ou então se conhece, ele é um perfeito idiota por falar nessas coisas do Al Gore, em que ele, Al Gore, falou expressamente isso, em que ceder as riquezas do subsolo da Amazónia, e não há como aceder ao subsolo da Amazónia sem destruir a floresta, sendo que o Al Gore é um defensor, é um ecologista mais ativos a nível global, ceder essa riqueza aos Estados Unidos. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que se hoje nós tivéssemos caído no erro de ter colocado o Bolsonaro no poder, o Trump iria conseguir tudo o que ele queria. Então ele ia fazer essa exigência ao Brasil, que é uma exigência inaceitável, e o Bolsonaro iria ceder de bom grado. Porque o Bolsonaro não está nem aí se o Brasil é rico ou se é pobre. Ele quer se dar bem. O que ele quer é se transformar num rei absolutista. E se isso for às custas de ceder as riquezas do país, para ele está tudo certo, faz tudo cabe nesse tipo de... para esse objetivo final. Então, o que ia acontecer quando o Bolsonaro cedesse as terras raras? O Trump, espera lá, se ele, essa exigência, que é uma exigência totalmente inaceitável, eu nunca imaginei que houvesse um presidente que, sem pressão nenhuma, não está sequer em situação de guerra como a Ucrânia,
Não está dependente comercialmente, porque apesar dos Estados Unidos ser um parceiro económico importante, representa apenas cerca de 12% das trocas comerciais brasileiras. Sem nenhuma dessas pressões, ele cede assim, de mão beijada, as riquezas de um país? Então espera lá, essa não é a única riqueza do Brasil. O Brasil tem muito mais riquezas. Até quando? Até qual é o limite? Será que é limite? Será que eu não posso tomar posse de tudo? Inclusivamente, será que eu não posso tomar posse da Amazônia? E tomar posse de todas aquelas riquezas e explorar aquilo, nem que tenha que destruir completamente a floresta? Eu não tenho a menor dúvida e espero que você não seja ingênuo para ter essa dúvida, que se o Bolsonaro estivesse no governo era isso que ia acontecer. Agora, o que é que ele, perante essa exigência, o que é que ele busca realmente conseguir? Ele sabe que isso, em princípio, é inalcançável. Ele sabe que é uma cedência que o outro não pode fazer. Agora, ele vai buscar aquilo que realmente almeja, aquilo que ele realmente pretende, que é, ok, eu não posso ter acesso às suas terras raras, mas e que tal se você extraísse as terras raras e vendesse para mim a um preço mais modesto, mais justo, para nós depois podemos ter algumas outras trocas comerciais, eu posso lhe dar mais uma ou outra vantagem e você me garante, por exemplo, o direito sobre as terras raras. Ou seja, todas as terras raras que o Brasil explora, o cliente preferencial seria os Estados Unidos, em que o Brasil, primeiro, ele ia começar por exigir que ele fosse o único cliente. E se o Brasil extrai terras raras a outros clientes, não pode. Elas vão ficar aí. Eu neste momento não preciso delas, mas elas têm que ficar aí para quando eu precisar poder ir buscar. Claro que isto continua a ser inaceitável, mas as coisas são feitas gradualmente. No limite, o que é que ele vai aceitar? O que é que ele iria aceitar? Ele iria aceitar a ser uma espécie de cliente preferencial. E comprando as terras raras a um preço abaixo, por exemplo, do preço de mercado. Ou bem abaixo do preço do mercado. Se ele conseguisse isso, seria excelente. Só que, felizmente, quem está no governo brasileiro é o Lula, que é um defensor do Brasil, é um verdadeiro patriota e é uma pessoa que, apesar da idade que tem, ele está a ver o Brasil muito além da vida dele. Porque ele sabe que com 80 anos, a perspectiva de vida dele provavelmente não chega a 20 anos mais. O que quer dizer que aquilo que ele decidir hoje vai ter reflexos para o Brasil por 100, 200 anos, quem sabe. E ele sabe defender isso. Eu hoje não tenho dúvidas, e digo isso, sendo que no passado eu não era eleitor do Lula. Quem me segue sabe que eu no passado, inclusivamente, é uma coisa que me arrependo bastante, foi de que no passado eu cheguei a acreditar que a Lava Jato foi realmente feito para sanear o Brasil da corrupção. Hoje tenho a certeza que não era, e quando eu digo hoje, é hoje, logo depois que se descobriu toda a farsa do que foi a Lava Jato, como por exemplo com os documentos da Vaza Jato. Felizmente eu abri os olhos logo nessa altura. Mas como dizia, eu hoje entendo que o Lula é a pessoa certa no lugar certo. Porque eu tenho certeza que naquilo que depender do Lula, o Trump não vai conseguir absolutamente nada do que quer. Porque o Lula só vai aceitar negociar com os Estados Unidos nos mesmos termos em que ele negocia com todas as outras nações. Em que ele não vai querer que o Estado nem iria conseguir, evidentemente, mas ele também, mesmo nações em que ele poderia conseguir isso, ele nem sequer tenta, que é subjugar a outra nação por ser menos poderosa. Veja o caso da Bolívia, quando foi do seu primeiro ou segundo mandato, quando houve a questão do gás. O Brasil tem um poder sobre a Bolívia que ele poderia atuar, por exemplo, da forma que o Trump atuou. Sobretudo porque o único
comprador do gás da Bolívia seria o Brasil. Mas ele não fez isso e foi muito criticado por não ter feito. Porque é muito fácil eu, como brasileiro, criticar o Lula por não explorar um país, uma potência mais fraca, mas ficar incomodado quando uma potência maior, como os Estados Unidos, tentam explorar o Brasil. Só que eu não sou assim. Da mesma forma que eu não aceito que os Estados Unidos atuem no Brasil da forma que o Trump está a atuar, eu jamais iria aceitar que o Brasil atuasse dessa mesma forma com países mais fracos. E o Lula não fez isso com a Bolívia, no que eu acho que ele fez muito bem. Ele tem mais é que ajudar, sobretudo, os países mais próximos. Até porque se esses países mais próximos se desenvolver, o Brasil não só vai manter, como vai reforçar a sua influência na região, porque os países vão perceber que foi ajudado no seu processo de crescimento, como ele vai alargar e muito o potencial de exportação dos produtos brasileiros. Porque a partir do momento que o poder económico desses países sobe, aumenta o consumo, aumentando o consumo, mais produtos o Brasil poderá vender para esses países. O Lula, eu não tenho dúvida que ele tem essa visão, e não só na questão comercial, mas até de grandeza, até pela condição em que ele veio. Ele basicamente, é assim que eu tenho a minha visão dele, da mesma forma que ele sabe o que é viver uma vida miserável e chegar onde ele chegou. E ele, felizmente, não fez como muitos, que quando saem dessa condição, eles assumem aquele papel lá de cima e passa a atuar com os mais pobres da forma em que os mais ricos atuavam contra ele. O Lula não fez isso. Ele trouxe sempre com ele aquele sentimento daquilo que ele era no passado. Então, ele trouxe isso de uma forma positiva. E aquilo que eu vejo, que na forma deles negociar com os outros países, é a mesma coisa. Ele trata da mesma forma. Ele trata, nas negociações, todos os países de igual para igual. No entanto, ele tende a ser muito mais duros com potências, por exemplo, com a União Europeia, com países em que ele sabe que ali uma relação de igualdade ou até em que o Brasil pode estar em ligeira desvantagem, mas por outro lado, em relação a países mais fragilizados, ele até cede mais facilmente para ajudar aqueles países. Não por acaso ele tem tido uma atuação em relação ao continente africano que faz com que os presidentes, os povos da África tenham uma admiração e um reconhecimento muito grande pela forma que ele tem ajudado esses países. Ainda recentemente eu vi uma reportagem que mostrou a atuação da Embrapa, acho que foi na Etiópia, num país africano, penso que foi mesmo a Etiópia, em que ajudar aquele país a desenvolver a sua cultura do algodão. Sendo que, ao contribuir para esse país produzir algodão, de alguma forma irá transformar esse país num concorrente do Brasil no mercado internacional. Só que ele não está preocupado com isso. Ele sabe que o mercado é muito grande e o Brasil, em relação a todos os mercados nessa área, será sempre demasiado grande. Mas será que faz sentido olhar para um país pobre e condená-lo, como a Europa fez com o continente africano o tempo todo, e não por acaso os países africanos tendem a ter um forte ressentimento em relação aos europeus? Faz sentido fazer isso com o povo africano? Porquê que os africanos hoje também têm uma atenção especial e um grande reconhecimento em relação à China? Porque a China também está atuada da mesma forma. Há presidentes da África, houve um caso de um presidente que chegou a afirmar, quando lhe foi perguntado porquê que ele não sente que a China, ao apoiar o país dele, estaria a querer, em algum momento, se aproveitar disso. E a resposta dele foi magnífica. O que é que ele disse? Sempre que eu vou pedir ajuda aos Estados Unidos, o que eu apanho é uma série de reprimendas e não ganho nada com isso. Quando eu vou negociar com a China ou me ajuda com a construção de um aeroporto, de estradas,
Vocês estão a entender a diferença? Basicamente, eh, é esta forma de atuar diferente dos países. E no caso dos Estados Unidos, ele sempre teve essa visão imperialista, sempre olhou para a América Latina, que eles afirmam isso de uma forma constante, que vê a América Latina, o Brasil incluído, como o seu quintal. Felizmente, o Brasil tem hoje um Presidente da República que não aceita essa condição. Então, o Trump irá fazer tudo para que em 2026, essa extrema-direita intriguista brasileira se volte ao poder, porque ele sabe que tudo aquilo que ele não irá conseguir, porque não vai conseguir com Lula, com o Bolsonaro, ele vai conseguir muito mais do que ele espera receber. Vocês entendem? Por isso que é extremamente importante que vocês tenham isso em mente, para não se correr o risco sequer de ter um Parlamento com maioria de extrema-direita, nem sequer com maioria do centrão, que extrema-direita é. A única diferença é que é uma extrema-direita que procura estar sempre próxima do poder para levar vantagem. Mas de resto é a extrema-direita como a extrema-direita bolsonarista, e não por acaso grande parte deles estão do lado do bolsonarismo, numa visão de que amanhã a extrema-direita volta ao poder e eles estejam próximas dele. Então, agora retomando a questão da entrevista do embaixador e para terminar, me dá uma vergonha muito grande que alguém que fez carreira diplomática para chegar a este nível, alguém que, como ele mesmo diz, já negociou para o Lula quando era embaixador em Washington, já negociou para Fernando Henrique Cardoso, sendo que ele trata o Trump como se o Trump fosse igual aos outros presidentes com que o Lula teve que lidar e que lidava muito bem, com que o Fernando Henrique teve que lidar e lidava muito bem. Eu pergunto, alguém que seja apoiador de Fernando Henrique Cardoso acha que ele iria conseguir alguma coisa com Trump? Alguém acha que esse diplomata, se estivesse hoje em Washington, iria conseguir alguma coisa? É claro que não. É claro que não ia conseguir absolutamente nada. Quando muito que ele iria conseguir, caso o Bolsonaro estivesse no poder, era que o Bolsonaro fizesse aquilo que o Bolsonaro está disponível para fazer, que é para entregar o país. E essa é mais uma das razões porque eu sinto uma revolta, até uma revolta, quando vejo o bolsonarista usar símbolos nacionais, sendo que eles querem entregar o país a uma potência estrangeira. Isso é evidente. Eu não sei como é que algumas pessoas, porque eu não consigo conceber que a maioria das pessoas não vejam isto, quer dizer, é absurdo demais, está demasiado na cara. Eles não escondem que são basicamente traidores da pátria. Bom, como eu disse, este vídeo era um vídeo que não estava previsto gravar. Eu falei o essencial daquilo que eu queria falar sobre este assunto. Espero que fiquem bem e que nos vejamos no próximo vídeo.